já se perguntou se a guerra entre Israel e Irã pode ter sido prevista na Bíblia? Neste vídeo, vamos analisar o contexto atual do conflito e resgatar a história por trás dessas nações, e principalmente entender o que as escrituras dizem sobre isso. Estamos à porta do cumprimento de profecias do fim dos tempos? Sobre essas e outras questões que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Bora pro vídeo! Fala, caríssimos irmãos e irmãs! Vim trazer hoje para vocês aqui o vídeo que eu prometi que traria, que sucederia, o vídeo refutando heresias, que inclusive se você não assistiu, eu recomendo que você assista. E hoje nós vamos tratar especificamente sobre essa rivalidade que tem acontecido e que tem se tornado tido uma proporção cada vez maior, né, atualmente, que ocorreu entre Israel e Irã, ok? Vamos falar um pouquinho também sobre esse acordo de paz que foi feito recentemente, mas primeiro a gente tem que analisar o porquê que isso aconteceu, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que entender, ó, Israel foi levada cativo muitas vezes, e entre as principais nações que se beneficiaram com o cativeiro de Israel está o Império Persa. E para quem não sabe, o Império Persa seria o atual Irã. A gente tem que levar em conta que enquanto o Império Persa se desenvolvia, Israel passou por alguns estágios que foram previstos pelo profeta Ezequiel, lá no capítulo 5 do livro de Ezequiel, tá bom? Vou colocar aí para vocês lerem junto comigo. Ezequiel, capítulo 5, no versos 1 e 2, tá bom? Olha só, diz assim: Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás a outra terça parte e ferirás com espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalharás ao vento, desembainharei a espada sobre eles. Para quem não sabe, nesse capítulo aqui de Ezequiel, Ezequiel faz algumas profecias a respeito do destino de Israel, conforme o desenvolver da história e o contexto da história sobre o povo israelita. Esses destinos, que são descritos aqui como repartições de cabelos, ficam claros quando você observa, por exemplo, o verso 12, que diz assim: Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. A outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás dela. Essas três partes que são descritas aqui no livro de Ezequiel fazem menção aos destinos que Israel sofreria durante a história, ok? Eu vou deixar aí no card para vocês uma representação que eu fiz aqui no Word, que vai ficar bem claro para vocês o que eu estou querendo dizer com a minha fala. Um terço, né, do povo, no caso, a terça parte, seria queimada dentro da cidade. Essa terça parte que seria queimada dentro da cidade, se você analisar o contexto, representa aqueles que morrerão pela fome ou pragas dentro dos muros de Jerusalém durante o cerco babilônico. Então, terça parte que será queimada serão aqueles que serão mortos. Serão mortos. A gente já tem uma parte que será destruída, tá bom? Temos também a segunda parte. A segunda parte é essa. Seria aqueles que foram feridos pela espada ao redor da cidade, que simboliza aqueles que tentarão fugir ou talvez que tentarão lutar pelas suas vidas, mas serão mortos, tá bom? Até essa parte, a outra dessa parte, seriam aqueles que são lançados ao vento. Esse lançados ao vento faz referência a eventos como exílios e a diáspora, que para quem não sabe foi um evento que marcou
muito a história dos judeus, levando em conta que foi um dos causadores da dissolução do povo hebreu por todo o mundo. Esse capítulo e essas interpretações das quais eu deixei bem claro aqui para vocês, fazem referência ao fato de que Deus é justo, ele é perfeito e é fiel em cumprir o que ele promete. Quando ele diz que nós não devemos ser injustos, quando nós não devemos fazer o mal, ele está aplicando essa regra a todos. E não tem filho da promessa, filho de criação, filho de adoção, não. Somos todos filhos de Deus. E a lei que funciona para nós também deve funcionar para eles, afinal, somos todos servos do mesmo Deus. Podemos concluir com essas falas que sim, Deus é justo, ele promete, ele cumpre. E ele deixa claro que, mesmo Israel sendo filho de Deus por adoção, ainda deve cumprir as leis que são impostas por Deus a nós. Afinal, eles são servos do mesmo Deus que nós servimos. E por mais que tentem fazer distinção, Deus punirá eles por tais distinções e por tais ignorâncias a respeito das leis que foram deixadas pelo Senhor Jesus. Deus irá cumprir a sua promessa, e aqueles que rejeitarem a sua palavra, rejeitarem o seu amor, ainda que sendo filhos por adoção de Cristo, do próprio Deus, né, eles serão punidos assim como seus inimigos. Voltando ao assunto principal, essa rivalidade entre Irã e Israel se concretizou após a Revolução Islâmica, que ocorreu em 1979, que fez com que o Irã, o atual Irã, concretizasse e financiasse Israel como seu maior inimigo e rival. Já Israel considera o programa nuclear iraniano uma ameaça existencial, o que os deixa supostamente apreensivos quanto ao que pode acontecer. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Irã nas Sagradas Escrituras. Lá em Jeremias, no capítulo 49, nos versos 34 a 39, o Senhor fala sobre o futuro de Elão, o atual Irã, como um reino que enfrentará a destruição e dispersão, mas também promete restauração ao mesmo. Lá em Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, a Pérsia, ou o atual Irã, aparece como um dos aliados de Gog, na guerra de Gog e Magog, que lidera um ataque contra Israel nos últimos dias. Mas, Júlio César, qual a relevância de Israel no contexto dessa situação? Primeira coisa, quando a gente analisa as Sagradas Escrituras procurando o significado para Israel no meio disso tudo, a gente considera que Israel seria o ponteiro de Deus para o cumprimento das profecias das Sagradas Escrituras. O retorno de Israel em 1948 e os conflitos com nações vizinhas são vistos por muitos como um sinal do fim. Isso se confirma ainda também em Ezequiel no capítulo 5, tá bom? Que está lá no verso 7. Olha só o que o Senhor diz em sua palavra. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Trazendo isso para o meio profético, a gente tem que uma guerra entre Israel e Irã poderia desencadear, por exemplo, a guerra do Gog e Magog, o fortalecimento de alianças globais, como por exemplo a OTAN, a BRICS, e um falso acordo de paz, que foi descrito lá em Daniel, no capítulo 9, no verso 27. Diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui em Daniel, no capítulo 9, no verso 27, fica bem claro que haveria sim um acordo de paz, inclusive a gente teve recentemente um acordo de paz, só que esse acordo de paz ele duraria uma semana. Só que para quem não sabe, essa semana, dentro do livro de Daniel, quando a gente tem, por exemplo, semanas, a gente não está falando de semanas, tá bom? Não no nosso calendário. Geralmente, alguns historiadores acreditam que essa semana seriam anos, tá bom? Então, você está falando assim, firmar aliança por uma semana, e na metade da semana fará cessar, seria mais ou menos um ano, e depois de mais ou menos meio ano, ele retiraria o que disse, ou seja, o cessar-fogo seria revogado. Para finalizar aqui com vocês,
As perguntas que sempre ficam na nossa cabeça é: o que nós cristãos temos que fazer a respeito de uma situação como essa? A primeira coisa que nós temos que fazer é sempre nos manter em oração, sempre nos manter em constante vigilância, assim como está descrito lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 42. Vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. É bom lembrar que nós, como cristãos, e como sabemos que Israel é um relógio de Deus, descrito por alguns como a menina dos olhos de Deus, temos que orar pelos mesmos para evitar que mais pessoas sofram com esses tipos de transgressões que esses reinos cometem. Temos que estar preparados espiritualmente, porque Jesus Cristo voltará muito em breve e nós não fazemos ideia, porque ele mesmo deixou claro em sua palavra que ele voltará como um ladrão e ninguém espera um ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão virá. Então temos que estar vigilantes a todo momento e não deixar que Satanás roube a nossa coroa. Assim como está descrito lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Não devemos deixar jamais, como cristãos, de evangelizar e de anunciar as boas novas do reino de Deus que nos foram propostas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, peço você que se inscreva, deixe seu like, pois isso ajuda muito para que eu venha produzir mais vídeos como esse que vocês acabaram de assistir. Obrigado por ter ficado até o final. Até a próxima. Tchau.